A odd 15 que eu compartilhei com vocês aqui como sugestão de aposta grátis de R$ 20 da Bet365 bateu, tá? E a gente ainda pegou no nosso grupo VIP de odds altas, uma odd 34. Se você tem interesse de participar desse grupo, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e participe do nosso grupo grátis também. Hoje eu vou trazer para vocês as análises dos 4 jogos de Liga dos Campeões, 6 de Brasileirão e dos 2 brasileiros que decidem a sua vida na Libertadores. Vem comigo, eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao meu canal e simbora para as dicas do dia. E vamos embora, pessoal. Palpites desta quarta-feira. Hoje, 4 jogos de Liga dos Campeões, 6 jogos de Brasileirão, 2 Libertadores. E a gente começa com o confronto Atalanta e Borussia Dortmund. A Atalanta quer passar de fase, coisa que não conseguiu nas últimas 3 vezes que avançou. Na última acabou sendo eliminado para o Bruges e hoje tem uma tarefa bastante complicada, saiu atrás por 2-0. A estatística de times que saíram perdendo por 2-0 no eliminatório é muito ruim. Desde 2017, 2018, um time não consegue avançar, então a situação para a Atalanta é muito complicado. Positivamente, a gente tem um desempenho recente da equipe muito bom nos jogos do campeonato italiano. O time conseguiu vencer 4 dos últimos 5 jogos, marcando pelo menos 2 gols em todos esses jogos. É a grande esperança do time, as partidas dentro de casa, com um ataque que é muito envolvente, um meio-campo de qualidade e um time que venceu simplesmente 8 dos últimos 10 confrontos. Mas o adversário é um adversário muito duro, o Borussia Dortmund, que conseguiu vencer na ida, como tem vencido nas partidas da Bundesliga também, com um ataque com Guirassy e Julian Brandt jogando muito bem e sendo forte também no lado defensivo. Muitas das vitórias do Borussia eu mencionei no jogo de ida são vitórias sem sofrer gols, tá? Ter uma defesa inviolada aqui é um dos grandes pontos para o time conseguir passar, mas fora de casa o time não consegue fazer isso tanto. No último final de semana o time conseguiu segurar um empate com o Leipzig, estando perdendo, né? Então buscou esse empate no final e manteve vivas as disputas pelo título. O confronto agora contra o Bayern, se eu não me engano, é nesse final de semana, tá? Com os últimos 5 jogos do Borussia fora de casa tiveram mais de 2.5 gols. A Atalanta, como eu falei, tem um histórico muito positivo dentro de casa, embora na Liga dos Campeões a gente tem que fazer uma ressalva aqui de que a Atalanta só marcou uma vez antes do intervalo e é o time que tem o menor número de finalizações certas na competição. O mais 2.5 gols aqui é o que mais me agrada, porque a gente conta sim com gols da Atalanta, que tem uma média muito positiva dentro de casa, gols sofridos do Borussia e o ataque forte da equipe do Borussia também. Então linhas justas aqui para a vitória da Atalanta, mas o Borussia pode muito bem conseguir um resultado fora de casa. O mais 2.5 para mim a melhor pedida nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo a gente tem o Real Madrid recebendo a equipe do Benfica, reencontro aí do Vinícius Júnior com o Prestiani, que teve aí, ou que parece aquela fala deplorável contra o Vinícius Júnior, que fez um golaço na ida e colocou o Real Madrid em vantagem por 1-0. Quando o Real Madrid vence a ida, ele fica praticamente invencível e é o grande favorito para poder vencer. O histórico diante do Benfica ele não é muito bom recentemente. O Real Madrid até perdeu alguns confrontos aqui, mas estando com seus principais jogadores, é um time muito forte. No último final de semana, o time foi derrotado pelo Osasuna por 2-1, um revés que custou a liderança da competição no Campeonato Espanhol, e mais do que os resultados, o Real Madrid não tem feito partidas muito animadoras, né? O time tá devendo um pouquinho em termos de futebol. Os resultados até estão vindo, mas a partida imponente do Real Madrid, ela está devendo. Não à toa o time tomou gols aqui em quase todos os últimos confrontos, tá? O adversário, por sua vez, é o Benfica, que vem numa campanha sólida também, brigando pelo título com o Sport no Campeonato Português, com um time bem treinado pelo Mourinho. Técnico, mas ele tem um histórico muito ruim diante da equipe do Real Madrid. O time joga no 4-2-3-1, vai com Arsunis, principal homem de frente é o Pavlidis e a esperança de gols dessa equipe. Tá? O Benfica tem uma tarefa ingrata que é atacar o Real Madrid, que é um dos times mais fortes em transição, e eu acho que isso é o grande ponto desse confronto, né? Quando você tem que se expor diante do Real Madrid é muito complicado e eu acredito que cedo ou tarde o Real vai conseguir a sua vitória. Em 1,50 eu acho um pouquinho baixo, mas 1,60 já tá justo, e a vitória do Real Madrid para mim a melhor dica nesse jogo. Outra dica que eu vou deixar para vocês aqui é pro Vinícius Júnior fazer um gol, tá? Ele tem uma média aqui muito alta nos gols marcados. Ele marcou, inclusive, né, em 5 vezes nos últimos 4 jogos que disputou e com, como se diz, mordido pelo que aconteceu no primeiro confronto, ele para poder balançar as redes, para mim, a melhor pedida. Tá? Em 14 dos últimos 15 jogos do Real Madrid, ambos os times marcaram e não houve empate em nenhuma das 25 últimas partidas do Real Madrid. Então são 16 vitórias e 9 derrotas, tá? Terceiro jogo, pessoal, PSG contra Mônaco. A eliminatória tá praticamente decidida, mas o Mônaco está vivo. E ele tá vivo por quê? Porque no último jogo ele estava perdendo pro Lens por 2-0 e ele conseguiu uma remontada. Inclusive foi o resultado que ele estava vencendo o PSG no último final de semana e também tomou a remontada. Era uma invencibilidade de 37 partidas que o Mônaco não perdia depois de abrir um 2-0. Então o PSG conseguiu algo realmente
fora da curva, o que mostra a qualidade desse time. Mas os jogadores estão dando algumas declarações de que o time não está tão focado assim e as partidas do PSG não são tão imponentes. É muito difícil manter esse pique de campeão, mas o PSG hoje vai para cima para poder enfiar a faca e terminar de girar, né, para poder avançar de fase, e é um grande contender aqui ao título, obviamente. Tá, agora uma cotação de 1,30 para um time que não precisa de vencer e que já teve clássico e que já teve saiu atrás no primeiro jogo, para mim eu fico com o pé atrás. O jogo ele caminha, né, para o mercado de gols, porque é gols que o Mônaco precisa e é gols que tem acontecido nos últimos confrontos desses times. Nos últimos 5 jogos do PSG a gente teve mais de 2,5 gols. Os 4 jogos do PSG tiveram pelo menos 2 gols no primeiro tempo e 5 das últimas 6 partidas do Mônaco tiveram mais de 3,5 gols. E o Mônaco sofreu pelo menos 2 gols em 6 dos últimos 7 jogos de Liga dos Campeões. Então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada, mais de 2,5 também, uma excelente pedida para hoje, tá? Provável marcador dessa partida, o oferecimento aí da Crack Stats é o Désiré Doué, que marcou 24 gols pelo PSG já e marcou mais do contra o Mônaco do que qualquer outro adversário. Então, olho no Doué para poder marcar aqui um provável marcador desta quarta-feira. O quarto jogo, pessoal, é o jogo da Juventus contra o Galatasaray. Um confronto difícil aqui porque a Juventus tem uma tarefa árdua pela frente. Não só porque ela tem que tirar uma desvantagem de 3 gols, mas porque ela não venceu os últimos 5 jogos. Pior do que isso, perdeu 4 deles. Pior ainda do que isso, foi tomar pelo menos 2 gols em cada um desses 5 confrontos. Então o time do Spalletti, que era muito bem treinado e muito forte no lado defensivo e também consistente no lado ofensivo, tá pecando muito na defesa. Mais do que isso, também vai enfrentar o bom time do Galatasaray, que aconteceu algo muito curioso no campeonato turco esse final de semana, que o Galatasaray tropeçou, perdeu de 2-0, e aí o Fenerbahçe estava vencendo até os 90+11, tomou um gol no último minuto, e a briga pelo campeonato turco ela tá muito quente, e muita gente diz que os times até privilegiam isso. O time do Galatasaray é um time um pouquinho melhor no papel do que o Fenerbahçe, porque tem grandes jogadores, Osimhen, inclusive, o Yilmaz, Akugan, tem o Gabriel Sara, Torreira, um time muito forte, enquanto o Juventus conta com o Koop Meiners, que fez 2 gols no confronto de ida, Thuram, Locatelli, Miretti, Fábio Conceição e também o Jonathan David, atacante canadense, que é muito bom. Senti falta aqui do Wilds na prévia, mas ele não estava jogando tão bem, então o canadense pode ser que seja a opção para o segundo tempo. A gente sabe que a Juventus precisa de uma remontada aqui, vai ter que pressionar do início ao fim, mas isso acaba dando espaço para contra-ataques, foi inclusive o que aconteceu no primeiro jogo. Mas a Juventus chegou a estar na frente também nessa partida, então mostrou que tem capacidade para poder vencer. Esse é mais um jogo, pessoal, de eliminatórias de Liga dos Campeões, que se desenha para gols pelas estatísticas dos times e pelas características do confronto. A Juventus marcou 3 ou mais gols só 2 vezes nessa temporada, mas os últimos jogos da Juventus têm tido aqui uma média de gols muito alta. Os últimos 3 jogos do Galatasaray tiveram gol nos primeiros 15 minutos. O Galatasaray também tem uma média de gols marcados muito alta, uma média de 2,5 gols, com a Juventus marcando e sofrendo quase 2 gols por partida, ou mais 2,5 também, a melhor pedida para esse jogo, tá? Bahia e O'Rings e Botafogo e Nacional, de cara que eu já vou deixar uma aumentada da stake interessante para esse jogo, tá? Que é para ambos os times fazerem pelo menos 2 gols. Parece muito, mas é um amplo favoritismo de 2 dessas equipes e é interessante a gente já ficar posicionado pré. Bahia perdeu na ida por 1-0 aqui, foi difícil jogar lá e mostrou que o Bahia tem que ficar um pouco ligado. Por quê? Porque o Bahia ele joga mal tradicionalmente fora de casa já há bastante tempo. Então hoje o Bahia vai ter que se impor dentro de casa, mas eu fico com um receio também em relação a esse desempenho do Bahia, porque muitas vezes na Libertadores, eu vou até pegar aqui jogos da temporada passada, o Bahia não amassou dentro de casa. Tirando o jogo diante do Strongest, que não foi tão fácil assim, se eu não me engano, esse jogo virou 0-0, o Bahia não venceu por mais de um gol nenhum dos seus adversários. Então o Bahia é sim muito favorito, mas cuidado com essa cotação esmagada. O que eu faço nesse jogo aqui, pessoal, já que o Bahia poupou no final de semana, é pegar a vitória do Bahia ao vivo aqui em qualquer coisa de 1,60 ou mais, tá? O Bahia tem um grande time, muito bem treinado, excelentes armas, mas sente um pouquinho o nervosismo nesses jogos decisivos. O Ricos também se mostrou um adversário complicado, forte poder de marcação, vai catimbar, então o Bahia aqui tem tudo para poder vencer, mas pode enfrentar um pouquinho de complicação. Mercado de chutes e escanteios também eu gosto bastante, porque o Bahia finaliza muito, tá? E a média de cantos do time também é interessante. Várias partidas aqui, o Bahia passa aqui da marca de 7 escanteios, então isso pode acontecer. E no segundo jogo, pessoal, aqui é um confronto muito complicado de pegar, porque é um Botafogo contra o Nacional de Potosí e cara, na ida, na altitude, 4.000 metros e tudo mais, beleza, mas o Botafogo perdeu só de 1. Então, o grande problema do Botafogo aqui são 2, na verdade, né? Um é essa cotação muito baixa, 2 é o ambiente fora, né? Com o Botafogo tendo muita dificuldade aí com a sua direção, com problemas financeiros. Então, o Botafogo vinha numa sequência de 6 derrotas seguidas. Então, pegar um time para poder ganhar de 3, 4 gols de diferença
tendo esse histórico, fica um pouquinho complicado. Então é um jogo para poder trazer no live, e a dica que eu mais gosto é que eu falei, dos dois times fazer pelo menos 2 gols. Mas eu gosto também de uma dica interessante aqui, tá? Que é um gol contra nesse jogo do Botafogo contra o Nacional Potosí, porque esses times vêm com linhas muito baixas, e nesse cenário, esses times que jogam com linha muito baixa, é a mesma coisa do Arsenal que aconteceu recentemente, né? Corta, desvia, a bola vai para dentro, pode ter uma pressão aqui, um desvio, um corte errado, e aí pode acabar tecendo com o gol, porque os caras quase que defendem dentro da linha. Então, o cenário de gol contra aqui é interessante, e a minha dica para este confronto, beleza? Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente começa com o Remo aqui enfrentando a equipe do Internacional, duas equipes que não estão bem no campeonato. Os jogos do Remo, inclusive, ainda bastante movimentados, tomou pelo menos 2 gols nas 3 partidas que disputou. O resultado nem é tão ruim, porque o Remo conseguiu aqui um empate diante do Mirassol, um empate diante do Galo fora de casa aqui, que não são resultados ruins, mas a vitória ainda não veio, e o objetivo do time, obviamente, é conseguir avançar. No final de semana passou pelo Paysandu, vitória por 3-2, chega com moral e muitas peças para poder conseguir um bom desempenho diante do Internacional. O Internacional, ele vem aqui de um agregado de 7-0 diante do Ipiranga, mas no Brasileirão os resultados foram muito ruins. Derrota para o CAP, empate com o Flamengo e derrota para o Palmeiras. 1 ponto só somado, é o pior início de temporada do Inter já em bastante tempo. O time que se salvou praticamente na última rodada da temporada passada, pode ser que brigue pelo rebaixamento de novo. Eu não acredito, porque é um time que tem muito mais qualidade do que o da temporada anterior e mais bem treinado também. Eu espero um bom desempenho do Internacional, mas é um time que não tem sido confiante para brasileiro, e os jogos desses dois times têm sido movimentados. A linha de mais de 1.5 gols aqui, ela já não tá baixa, ela tá quase em 1,40, e eu quero pelo menos 2 gols aqui, que aconteceu em 90% dos jogos do Remo e em 80% dos jogos do Inter. Obviamente tem jogos de estadual aqui, mas no Brasileirão também se manteve essa média, com os dois times conseguindo balançar as redes. Eu não confio no Internacional como favorito fora de casa, mas o Remo também é um dos piores do campeonato, sofre defensivamente. O mercado de gols aqui é o que mais me agrada. Esse jogo tem boas chances de ser 1-1 ou 2-1 para um dos lados, beleza? Jogo do Bragantino contra o CAP, eu ia pro lado do CAP, depois voltei e vou acabar indo pro lado do Bragantino. Eu vou explicar para vocês o porquê. O desempenho do Bragantino em casa nessa temporada, ele é muito bom. O time tá praticamente invicto nessa temporada dentro de casa, só perdeu o confronto eliminatório diante do São Paulo, onde jogou bem, ainda teve expulsão, confronto polêmico, o jogador também vacilou, falou mal da mulherada lá, a árbitra e tal, foi punido, 50% de salário, não vai jogar o confronto de hoje, mas o projeto do Bragantino segue muito forte. Um time organizado taticamente, sem pressão, que trouxe boas peças, que consegue se organizar ofensivamente. Gustavinho comendo a bola, Eduardo Sacha, inclusive esse time foi um dos responsáveis pela queda do CAP na temporada passada, porque o CAP tinha só que vencer o Bragantino na temporada passada e não venceu, tomou um gol no finalzinho e acabou sendo rebaixado. Então o Atlético Paranaense tem um quê de vingança aqui. Mais do que isso, o time do Atlético Paranaense mostrou um time limitado nesse campeonato. Embora tenha vencido o Internacional e tenha vencido o Santos, eu não gostei das atuações. O jogo contra o Inter foi circunstancial, ele foi amassado e conseguiu um gol no que deve ser a proposta do time, que é a transição, mas tomou 13 escanteios e 19 chutes. Mais do que isso, é o time que teve a menor média de trocas de passe até perder a bola, menos de 3 passes até perder a bola. Ele teve um confronto aqui diante do Santos, que vinha muito mal, mas conseguiu vencer no sintético. O Santos tem aquele histórico horrível no sintético aqui, e contra o Corinthians acabou perdendo, mesmo o Corinthians poupando. Então o time do Atlético Paranaense se mostrou um pouquinho limitado tecnicamente, e por conta disso eu acredito que vai acabar sucumbindo aqui diante do Bragantino. Então eu vou na vitória do Bragantino aqui. Se você ficar com o pezinho atrás, pode pegar o menos 0,25, e para bilhete aqui, né, o dupla chance do Bragantino para mim é melhor pedida, melhor time, jogando melhor com o CAP, tem resultados melhores do que as atuações, e eu vou com o Bragantino nesse jogo. Curitiba e São Paulo, para mim, é o jogo mais difícil dessa rodada aqui. Eu vou fazer uma duplinha safada, tá? E o Curitiba vem de eliminação pro Operário aqui no campeonato estadual. A situação tá um pouquinho complicada. Ele estreou com derrota, depois venceu de forma surpreendente o Cruzeiro e depois conseguiu empatar com a Chape em um confronto de dois times do mesmo nível. O que tem me chamado a atenção nos jogos do Curitiba é o time que tá sofrendo gols aqui em quase todos os jogos, que tinha o grande pilar da temporada passada foi a sua defesa. Mas eu acho que isso tende a se ajustar, tá? Até porque o confronto hoje tende a ser muito disputado diante do São Paulo. São Paulo vem de 4 vitórias seguidas, conseguiu sua classificação diante do Bragantino, mas agora vai ter o confronto diante do Palmeiras e pode até rodar aqui alguns jogadores. Por isso eu tô com um pouquinho de receio aqui em relação a esse time do São Paulo. Mas é um time que tem muita capacidade, bons jogadores, forte marcação e um bom goleiro também. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o menos de 2,5 gols aqui, porque os jogos do Curitiba têm uma tendência aqui a poucos gols por conta da sua forte defesa, e os jogos
jogos do São Paulo, embora tenha uma média um pouquinho mais alta aqui, esse jogo deve ser um confronto um pouquinho mais travado. Então o mercado de gols é o que mais me agrada e o menos de 2.5 para mim a melhor pedida. Eu vou de 0-0 nesse jogo aqui, beleza? Para poder seguir em frente, a gente tem um Cruzeiro recebendo a equipe do Corinthians, Cruzeiro que vem na última colocação até o momento, perdeu na estreia pro Botafogo, né? Tomou aquela tamancada do Botafogo 4-0, depois foi jogar diante da equipe do Curitiba dentro de casa e perdeu e conseguiu um empate diante do Mirassol. O Cruzeiro vem evoluindo desde então, né? Com a vitória diante do América, depois empatou contra o Mirassol, ganhou do RT e ganhou do Pouso Alegre no confronto aí do Mineiro. O Tite tende a repetir aqui a escalação e um confronto dentro de casa diante do Corinthians, ele é um confronto que o Cruzeiro tem boas chances. Isso porque o Corinthians provavelmente vai rodar o seu elenco, porque disputando aí jogos do Brasileirão, ainda teve a Supercopa, ainda teve o jogo do Paulista e vai ter o clássico agora e vai ter o jogo agora diante do Novo Horizontino, então o Corinthians pode ser que poupe, como tem sido o planejamento. Mais do que isso, tem alguns jogadores lesionados, o Yuri Alberto tá fora, o que me leva a acreditar que o Cruzeiro tem boas chances aqui. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, a vitória do Cruzeiro, tá? 1-0, 2-0 aqui, dando pagamento antecipado seria o ideal. O Corinthians é sim um time perigoso, mas o Cruzeiro vem num viés de melhora grande, contra um Corinthians que tende a poupar. Essa vitória do Cruzeiro aqui tem boas chances na minha visão, tá? Para bilhete, obviamente, dupla chance do Cruzeiro aqui é uma entrada legal. Grêmio e Atlético Mineiro, pessoal, colocam aqui um Grêmio que vem de empate com o Juventude no Gauchão, vai agora enfrentar o Internacional. E tem mais um jogo em casa onde o Grêmio tem conseguido jogar bem, né? Jogo diante do Botafogo bastante movimentado, mas veio a vitória. Antes disso, o time tinha perdido para a equipe do Fluminense e também perdeu para a equipe do São Paulo. Então o Grêmio tem que melhorar os seus resultados. O Atlético Mineiro, por sua vez, também vem muito oscilante, só venceu 3 dos últimos 7 jogos aqui. Vem de um empate no América no finalzinho, mas mais uma partida apática, muito pressionado, sem treinador, porque só agora vai chegar o do Estudiantes, e isso faz com que o time chegue aqui numa situação de vulnerabilidade diante do Grêmio. É um confronto que pode ensaiar para gols também, mod de 1.5 é uma boa pedida, tá? Média super alta dos times, tem gol do Grêmio, tem gol do Galo, então essa é uma dica. E também o empate no do Grêmio aqui eu acho interessante, tá? 1-1, 2-1 são os placares mais prováveis aqui, todo pegando os gols e orientados para a vitória do Grêmio aqui nesse jogo, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Palmeiras recebendo a equipe do Fluminense, um confronto também bastante interessante. Mas aqui tem um cenário, Palmeiras na liderança do seu campeonato, jogo na Arena Barueri, que é grama sintética. Quando é assim, frequentemente o Fluminense poupa os jogadores por conta da questão física do sintético e também porque tem a disputa do estadual no final de semana. Então, provavelmente o Fluminense tende a poupar aqui. O Fluminense vem numa sequência e jogando um dos melhores futebols desse Brasileirão até o momento. A gente até apostou algumas vezes no Fluminense aqui e conseguiu lucrar com essas bets indo pro lado do Fluminense. E um time muito forte, bem treinado pelo Zubeldia, mas como eu falei, o desempenho fora de casa muitas vezes não repete o que é o desempenho dentro de casa. Ao contrário do Palmeiras, que dentro de casa joga o seu melhor. O João Arias não tá na prévia aqui, mas a gente pode ter muito bem a lei do ex. O Palmeiras tem atropelado seus adversários aqui recentes nesse ano de 2026. Venceu 5 dos 6 confrontos que disputou. Em Fluminense, embora tenha um bom desempenho fora, tem essa questão do sintético e de provavelmente poder poupar. Então, respeitando a qualidade do Fluminense, mas também confiando no bom desempenho do Palmeiras, o menos 0,25 do Palmeiras para mim é a melhor pedida e a minha dica para este confronto. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão e eu pergunto você quais os seus. Comente aqui para poder finalizar na tela aí o nosso bilhetinho da rodada e fique ligado lá no nosso grupo gratuito onde a gente analisa as melhores supercotações. Hoje, inclusive, estou publicando aqui no canal também, né? Tinha aumentado aí do Atlético de Madrid, todo dia estou analisando, publicando e que seja aí um excelente dia de bets pra gente. Beleza? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço. Valeu!